É um prazer estar aqui e poder participar de um momento tão importante como esse, né? As datas, elas servem mesmo para marcar, para que a gente possa celebrar, olhar para trás, olhar para o presente, olhar para o futuro. Irmãos, e quando Deus está envolvido, deixa eu te dizer, aquilo que parecia que estava incompleto vai ter um mover divino que vai começar a tocar e fazer as coisas florescerem. Eu gosto de pensar de que melhor do que uma bênção nas mãos foi o que Abraão experimentou, a bênção sobre ele. Irmãos, quando a gente tem a bênção de Deus sobre a nossa vida, você pode chegar num lugar que só tem pedra, vai florescer ali lírios, vai florescer ali o que era impossível. Lembra que José chegou naquele lugar, numa prisão, e Deus o fez prosperar? Não era porque ele tinha nada na mão dele, era porque a bênção de Deus estava na vida de José. E sabe de uma coisa, quando a gente se envolve com Deus, a bênção de Deus começa a ficar sobre nós. Tem gente correndo atrás das bênçãos, e num certo tempo a gente vive assim mesmo, querendo as bênçãos de Deus. Mas quando a gente tem um relacionamento com Ele, nós vamos ter a bênção dele sobre nossa vida. Você chega num lugar, floresce. Olha para alguém perto de você e diga assim: tudo que você puser as mãos vai prosperar. Amém. Então, Janderson, você chegou com uma visão aqui. Deus tem te dado um povo, prosperou até agora, vai prosperar mais ainda. Eu sei que não existe competição, mas eu declaro que vai ser uma das maiores igrejas dessa região aqui. Amém? E pessoas vão ouvir o que Deus está fazendo no Portal Sudoeste. Você pode dizer um amém comigo? Amém! Então, que bênção, que prazer. Parabéns a todos que estavam referidos aqui, que participaram do começo. Isso me faz lembrar duas palavras na Bíblia, que está aí na sua camisa, mas está na Bíblia também. Quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Amém? Nós somos cooperadores, instrumentos, participantes, colaboradores. Há tantas palavras que a Bíblia diz sobre isso. Então, Deus dá o crescimento. Crescimento é uma coisa de Deus mesmo. Eu estou com meu filhote aqui, gente. Fica de pé, Caio. Caio está fazendo 10 anos, vai caminhando para os 12, para os 11, né? E aí, pode sentar, obrigado. De vez em quando Camila diz: mano, é que eu tenho que dar as roupas de Caio, porque não está dando, está tudo curto. E a gente tem que comprar nova. Aí eu, meu Deus. E a gente tem que parar e comprar. Aí eu disse: mas eu não trouxe algumas recentes. Ele disse: já está na medida e está usando tudo. E aí eu tenho que celebrar, irmãos. Já pensou se ele não estivesse crescendo? Eu ia atrás de um médico para dar hormônio do crescimento, para ajustar, tal. Graças a Deus que ele está crescendo. Eu vou pegar emprestado uma frase de Edilson Lira, que ele diz: tudo que é vivo cresce. Você pode dizer para alguém, é tão simples, mas, irmãos, tem verdade nisso. Tudo que é vivo cresce. Eu quero te dizer que nós não somos um clube social. Nós somos a igreja do Deus vivo. A igreja, ela é viva. E se ela está conectada com o cabeça, vai vir um crescimento dele. E a Bíblia fala bastante sobre crescimento, sobre desenvolvimento. Tantas palavras conectadas com essa razão e esse sentido, irmãos. Não estamos sem propósito. Devemos ter um foco, né? Eu estava ali sentado e vendo o Janderson tocando. Já fazia um tempo que eu via tocar. Aí eu puxei o meu filho para o cantinho e disse: olha ali ele tocando. Porque eu tenho estimulado ele a tocar tanto o violão como o teclado. Ele está tendo a aula de ambos os instrumentos. E eu disse: olha aí, Caio, ele é músico, ele é designer, trabalha em comunicação e ele é pastor. Olha que coisa linda. Porque, irmãos, a gente tem que lançar uma visão de crescimento.
Sabe, talvez um dia você olhando pessoas vindo aqui, talvez um dia você vai liderar, ensinar, pregar. A Bíblia diz que não devemos desprezar os pequenos começos. Talvez alguém aí que é super tímido do seu lado, vão passar os anos, ela vai ter encontros com Deus, como Moisés teve naquela sarça, e a vida dele nunca mais foi a mesma. E daqui a alguns anos, essa pessoa que você está aí, que você diz, mas fulano era tão quietinho, era tão tímido. E daqui a alguns anos, porque está no coração de Deus, essa pessoa se torne um pastor, uma pessoa que vai influenciar uma região, se torne um profissional, porque a bênção de Deus está na vida dela. Irmãos, Deus tem uma habilidade de chamar as coisas que não são para confundir as que são. E quando o homem se conecta com Deus, deixa eu te dizer, algo vai acontecer. Olha para alguém perto de você e diga assim, algo vai acontecer. Na sua vida, na sua família e no seu ministério. Quando falamos de ministério, necessariamente não significa que todo mundo vai entrar nos dons, 5 dons ministeriais. Mas todos nós vamos ter um serviço na igreja local. Vi um exército de pessoas aí trabalhando. Entrei numa sala ali, bati um papo de 2 minutos com as crianças. Que coisa linda. Eu me lembro que na minha antiga igreja, 91-2, faltou alguém para entrar e dar aula nas crianças. E disseram, mano, é que você pode fazer uma coisa ali? Eu digo, posso, o que é? Você vai entrar, o professor não veio, você vai substituir. Fala o que você conseguir falar para as crianças. Eu não sabia que aquele pequeno começo, eu estaria ensinando em tantos lugares 25 anos depois. Eu declaro que você vai descobrir quem você é em Cristo. E o lugar que Ele reservou para você. Sabe, não despreze os pequenos começos, diz a palavra lá em Zacarias. Porque às vezes a gente despreza alguém por causa da aparência, porque não tem eloquência, isso ou aquilo. Mas quando Deus tem propósitos em nossas vidas, e Ele tem propósito em todas as nossas vidas. Mas quando correspondemos, quando dizemos aquilo que Isaías diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra enviar, ela tem um sentido de ser uma flecha, shalak. É a mesma palavra que é apóstolo. Irmãos, quando a gente se dispõe, Deus nos envia para tarefas, para sermos cooperadores, instrumentos para algo nobre. Você pode fazer algo grandioso na terra natural, mas já pensou fazer coisas nobres debaixo da influência da mão de Deus? É o que eu declaro que vai acontecer na sua vida. E quando estamos numa igreja que flui com a palavra, que flui com o Espírito, que flui com uma conexão divina, irmãos, isso começa a iluminar o nosso coração, isso começa a nos localizar no plano de Deus, nos conectar com o plano de Deus. Eu declaro que a luz vai brilhar nos seus caminhos. Eu declaro que você vai perceber o vento soprando. A Bíblia diz em João 3,8 que o que é nascido do Espírito ouve a voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas ouve a voz. Aí Jesus disse, assim é o que é nascido do Espírito. Eu declaro que você vai perceber o inclinar do Espírito. E você vai dizer, Deus está me plantando, Deus está me conectando, eu estou me sentindo frutífero, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo útil nas mãos do possuidor. A Bíblia diz que aquele que purifica a si mesmo será vaso de honra. Eu declaro que esse lugar vai ser um celeiro de pessoas que vão ser levantadas para essa região. Irmãos, eu declaro essa região tocada com a palavra, com pessoas santas, com pessoas enviadas da parte de Deus, com pessoas com uma influência dos céus. Eu declaro que quem entrar na sua casa vai dizer, o que tem nessa casa? Aí você vai dizer, aqui a gente ora, aqui a gente tem comunhão com Deus, aqui a gente adora a Deus, aqui a gente busca Deus. E você vai atrair pessoas para o caminho do Senhor. Posso ouvir um amém? Diga para alguém perto de você, diga assim, você vai atrair pessoas para o caminho do Senhor.
Amém. Eu queria estar começando por um outro caminho, mas a gente vai como o vento sopra, não é assim, Durval? Então, a outra palavra que a Bíblia fala também de crescimento, a primeira, 1 Coríntios 3,6, eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento. O crescimento de igrejas. Estamos aqui celebrando 3 anos de uma igreja. Novinha, mas ao mesmo tempo grande. Sabe aqueles bebês que você diz, que menino parrudo? Eu digo, que igreja parruda, né? Bonita, ar-condicionado, crianças, equipes formadas. Olha para alguém perto de você e diga assim, estamos indo bem. Há alguns dias atrás, estivemos com os nossos filhos com a pediatra, aí ela faz a medição, faz o exame, diz, está indo bem. A curva do crescimento passou. Irmãos, a curva do crescimento dessa igreja passou. Mas diga comigo, vamos crescer mais. A outra palavra para crescimento sai do âmbito de igreja e entra no âmbito da vida pessoal. Porque nós crescemos naturalmente. A Bíblia diz que o homem é espírito, tem uma alma e mora num corpo, numa casa chamada corpo. Então meu filho está crescendo, alguns de nós não crescem mais, porque chegou no limite do crescimento, né? Eu até tive numa consulta médica, aí um médico disse, você sabe que depois de 50, 60, a cada ano diminui 1 centímetro, e eu dentro de mim quero não. História de diminuir, não. Quero ficar na minha altura. Mas só uma sacada aí. Mas sabe que espiritualmente a gente não para de crescer? Diga comigo, espiritualmente não vou parar de crescer. Esse outro texto, 1 Pedro 2, verso 1 e verso 2, vai falar de crescimento individual, pessoal. E eu declaro que essa igreja, todos vão crescer individualmente, e a igreja vai crescer também como uma planta, como uma árvore frondosa. Podemos lembrar também o que o salmista diz, e que Isaías 61 diz também, que nós vamos ser como árvores plantadas na casa do Senhor, ou como uma palmeira na casa do Senhor, ou como carvalhos de justiça. Eu lembro, numa das viagens que tive em uma das nossas igrejas na França, e aí Luciana Prince, um casal que é pastor hoje, na igreja em Paris, né? Irmãos, só um parênteses, essa Luciana Prince, ela estava desviada, ela voltou numa conversa, eu, os cunhados dela e ela. Depois o esposo dela veio para o Senhor. Quando eu fui no outro ano, aquele casal fez rema. Com 2, 3 anos, eu estava aqui em Campina, disseram, Luciana e o esposo dela estão aqui em Campina, vão fazer escola de ministros. Fizeram, ficaram um tempo, daqui a pouco eles disseram, a gente está indo para a França. E agora estão com uma igreja lá, mudaram de prédio. Irmãos, as coisas acontecem. Olhe para alguém perto de você e diga assim, coisas vão acontecer na sua vida. Amém? E aí, ela me levou, disse, Mané, que você precisa conhecer essa árvore. Irmãos, eu fiquei contemplando o carvalho, o tronco dela, as raízes dela, era um negócio assim majestoso. Por que eu estou referindo a essa árvore? Porque tudo que é vivo cresce, e a Bíblia diz que nós vamos ser como carvalhos de justiça. Existe um tempo de fragilidade, enquanto uma planta, ela cresce, se estabelece. Mas, irmãos, depois que as raízes se tornam profundas, ninguém detém. A tempestade e o vento não destrói. Ela está estabelecida. Eu declaro que vão chegar os tempos de maturidade, duplamente, na sua vida pessoal e nessa igreja. Que nós vamos operar, como a Bíblia diz em Hebreus 12, com um reino inabalável dentro de nós. Nada nos remove da confiança em Deus.
somos sustentados nele, temos uma estrutura nele. Diga comigo, haverá uma estrutura ainda maior na minha vida e nessa igreja. Vamos lá, 1 Pedro 2, 1 e 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência. Tudo que ele falou aqui, irmãos, é comportamento da vida carnal e natural. Estamos virando a página. Ele diz no verso 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Fala comigo, crescimento para salvação. Primeiro texto, crescimento de uma igreja. Paulo diz: eu plantei uma igreja, Apolo regou, mas Deus tem dado crescimento, porque igrejas são plantadas. Até esses dias, o nosso querido Jairo aqui, ele disse: manda aí um resumo de um material sobre o ofício do apóstolo. Por muitos anos, na escola de ministros, eu ensinei uma outra matéria, equilíbrio entre fruto e dons. Mas aí há 3 anos mudaram e para mim foi um impacto. Mas eu venho mergulhando nesse tema. E quando a gente estuda o ofício do apóstolo, a gente vê e aprende que uma igreja ela é plantada. Uma pessoa é alcançada, 2, 3 começam a se reunir, aí há uma necessidade de edificação, e ali começa a virar 8, que se multiplica, vira 16, que 16 vira 32, e aí vai para 64. Irmão, não vai somar não, vai multiplicar. Uma igreja se planta, é uma semente. Do mesmo jeito que a gente não nasceu grande do tamanho que está. Irmãos, a gente era uma pequena semente que se encontrou com um óvulo. Eu declaro que igrejas vão nascer. Essa igreja nasceu e está crescendo. Diga comigo, ela está crescendo. Mas como estou a falar, crescemos também individualmente. E a igreja, como coletividade, cresce quando pessoas crescem espiritualmente. Nós vamos passear aí por uns 2, 3 textos da Bíblia e eu vou te despertar você a apreciar as Escrituras. Eu sei que no começo a Bíblia parece um livro estranho e incompreensível, mas sabe, Jesus disse: se vocês forem verdadeiramente os meus discípulos, vocês vão permanecer nas minhas palavras e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus não disse que a gente ia entender tudo de primeira, mas a gente ia permanecer. Aí eu fico mais um pouco e fico e insisto. Leio uma vez, não entendo, mas leio de novo, não entendo. Aí chego na igreja, é lida de novo aquela escritura, alguém explica, aí eu entendo. Ou eu leio sozinho em casa pela 3ª, 4ª, 5ª vez, aí aquilo começa a feito uma flor, né, que desabrocha e exala um perfume. A revelação daquilo começa a saltar para mim. Não é automático. Para mim o sentido é perseverança nas Escrituras vai fazer com que eu conheça a verdade. Eu estou abrindo algo sobre a verdade da parte de Deus, sobre crescimento. Eu declaro que tanto o seu crescimento como dessa igreja vão ser notórios. A gente estava cantando o Pai das Luzes. Irmãos, a Bíblia diz que quando o nome dele é invocado, e na lei do altar, em Êxodo no capítulo 20, Deus diz: onde um altar for levantado para mim, vocês oferecerem sacrifícios. A gente não oferece mais sacrifício de sangue, porque não precisa. Mas a Bíblia diz, nesse mesmo capítulo de 1 Pedro 2, que oferecemos sacrifícios espirituais. Aí Deus diz: onde me for oferecido, eu virei a ti e te abençoarei. Irmãos, o que é um culto? É um momento coletivo de encontro e de ministrarmos a Deus e de sermos ministrados por Ele. Eu declaro que você não vai sair desse lugar do mesmo jeito que você entrou.
Você não está numa reunião natural. Irmãos, as pessoas, eu fui agora há pouco comprar um lápis com meu filho no shopping, entram no shopping, sai do mesmo jeito, mas quando você entra na igreja, você sai tocado com algo espiritual que vai mudar a tua vida, vai mudar a sua percepção do mundo ao seu redor, que a Bíblia diz que a entrada das tuas palavras traz luz e entendimento. E o espírito de revelação se move, e a Bíblia chega a dizer que somos transformados pelo Espírito de Deus na face de Jesus Cristo, de glória em glória. É impossível você sair daqui como você entrou. Diga comigo, não é um shopping center. Diga, não é uma reunião natural. Diga, não é um clube. É boa a parte social, mas não é. Irmãos, Deus está dizendo, eu estou escrevendo nas tábuas do seu coração, eu vou te revelar a minha vontade, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. O salmista disse, na tua luz verei a luz. Se você fica entucado numa caverna, fica em trevas, mas se você sai, você vai vendo. Se você olha e vê o sol ali deslumbrante, mais luz te chega. Deus está dizendo, se achegue a mim, porque eu vou anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Eu vou até mesmo revelar os meus planos para a sua vida. Ah, Senhor, mas eu já perdi tanto tempo, você não conhece minha vida, o que eu fiz, e isso e aquilo. Sabe qual é a palavra mais linda do livro de Joel? Deus diz, eu vou restituir os anos que foram perdidos. Eu nem estava pensando em falar nisso, mas eu estou falando muito específico para alguém aqui. Restituição dos anos que você passou, que já devia ter conhecido a Deus e você adiou. Mas Deus está dizendo, eu não vou te desprezar, eu vou me revelar como teu Pai amoroso, e vou reconduzir, vou restituir os anos perdidos, porque sua vida ainda vai ser um instrumento de louvor para a minha glória. Eu percebo a unção do Espírito Santo aqui, quebrando palavras que o diabo diz que você não serviria para nada, mentira dele. Um dos textos mais profundos da Bíblia é quando diz que quando ele levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. A gente tem isso em Efésios capítulo 4. Mas a raiz desse texto está no Salmo 68. Sabe o que diz o Salmo 68? Que Deus vai levantar rebeldes e vai tornar eles em dons para o corpo de Cristo. Porque Deus tem o poder da transformação. Eu vou dizer de novo, aquele que tem o poder de transformar. Ou como diz Atos capítulo 3, eu sou Deus da restauração. Ele está dizendo, eu vou fazer coisas específicas na vida de pessoas aqui. Nem você acreditava nos meus planos para a sua vida, mas eu vou fazer. Né? Bate em alguém perto de você e diga assim, te prepara. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Gênesis 49. Diga comigo, tudo que é vivo cresce. Quem está vivo em Cristo Jesus aqui? Se tem alguém que ainda não nasceu de novo, eu declaro que você vai nascer de novo. Você vai ser vivificado no Espírito e você vai crescer. Mas aqueles que já estão em Cristo, eu declaro sua vida transformada, nutrida. Como Jesus disse em João, lá no capítulo 15, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim dá fruto. E ainda diz que há uma poda. Irmãos, se você for para um lugar que tem cultura, plantações, né, de vez em quando tem que fazer uma poda nas fruteiras, que é para que ela dê mais fruto.
Eu declaro que você não vai ser só aquele que fica escolhendo a palavra que recebe. Irmãos, quando a gente é podado, corrigido, instruído, realinhado nas coisas de Deus, a frutificação vai vir numa outra dimensão bem maior. Ele vai colocar um adubo ali na terra, ele vai te regar, e a seiva dele, ele diz: você está em mim, você vai ser frutífero em mim. A Bíblia diz que pessoas andam com Deus. Eu declaro que você não vai ter encontros com Deus de vez em quando. Eu declaro que você vai ter uma constância que você nunca teve na sua vida, por causa dessa conexão divina. Olha para cá, com Ele e com o corpo, porque você vai cear daqui a pouco. Deus nos planta numa igreja local. Não, eu gosto de ser um crente itinerante. Eu vou um dia, noutra. Você não é abelha, não é mariposa para ficar beija-flor. Deus te conecta com um corpo. Deus te conecta com um grupo. Porque no dia que eu estiver mal, irmãos, pessoas vão se levantar por mim. Mas quando eu estiver forte, eu vou ajudar pessoas que precisam ser firmadas. E se cumpre a palavra que diz: uma outra ajudou, e diz: ser forte. E nos ajudamos uns aos outros nesse crescimento, nessa constância, nessa vida de fé. Você está comigo? Irmãos, ele disse que eu não tinha hora, viu? Eu acho que o negócio hoje vai terminar meia-noite. Estou brincando. Abre tua Bíblia aí, Gênesis 49. Quantos amam a palavra de Deus? Pastor, eu quero dizer que eu estou muito à vontade. Parece que eu já vim aqui 100 vezes. Muita vontade. Que bênção. Esse texto de Gênesis 49, olha para mim. Gênesis 12 a 50 conta a história de 3 homens. Você poderia ler essa semana. Abraão, Isaque, Jacó. Jacó teve 12 filhos. Estava prestes a morrer. Antes de morrer, chamou a família toda e ele começou a declarar palavras proféticas para cada um. Quando chegou em José, o Espírito Santo me lembrou sobre crescimento, sobre expansão. Quando chegou a hora de José, olha o que ele disse: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Olha para cá, olha para mim. A Bíblia diz em Lucas 24, 44, 45 que Jesus abriu a lei, os salmos e os profetas. E diz: tudo o que está escrito ao meu respeito está escrito. Tem muita gente que pensa que a Bíblia é apenas um relato histórico de Israel e de homens. Não, é muito mais. A história de homens conta a história de Jesus. José é um tipo de Jesus. Certa vez eu li um livro que diz que tem mais de 120 paralelos entre a vida de José e de Jesus. Paralelos. Mas em nenhum momento ele profetizou de Cristo, mas profetizou com a vida. Jonas. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem está no seio da terra. Você vai lá no livro de Jonas, não tem nenhum momento Jonas dizendo porque o Cristo, o Messias, isso e aquilo, nenhum. Mas ele profetizou com a vida, porque Jesus tomou a história de Jonas e disse: Jonas contou minha história. O sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? O peixe veio e vomitou Jonas em Nínive. A morte vomitou Jesus no dia da ressurreição e ele se levanta vitorioso. Então, quando diz aqui José é um ramo frutífero, irmãos, nem nós tínhamos noção de que, olha para cá, um raminho verde viria
e atravessaria aquela BR, aquela pista e vinha para cá. Isso lembra quando a gente era pequeno, né? Morava em casa, pouca gente hoje mora em casa, e tinha as fruteiras do vizinho, ou em sítio, fazenda, que aí o ramo pulava e você pegava um fruto que vinha da árvore do vizinho, porque um ramo se estendeu. Ai, irmãos, eu declaro que os ramos vão se estender. Olha para alguém perto de você e diga assim: nossas vidas vão ficar tão fortes que os ramos vão se estender. Diga: a frutificação virá. Uau! E a seiva, irmãos, é o próprio Deus em nós se movendo. Não somos mais de nós mesmos, somos canais do Senhor. A Bíblia chega a dizer que vão fluir rios do nosso interior, o Espírito Santo. Eu declaro que você vai perceber o Espírito de Deus na sua vida como nunca antes. Que o homem natural não discerne as coisas, mas o homem espiritual discerne. Eu mesmo percebo que eu estou fluindo com o Espírito de Deus. Eu percebo um amor estendido, não só um amor estendido, mas também um elemento profético, assim como aconteceu com Jacó, e declarou coisas no futuro daqueles 12, e José bem específico aqui. Eu tenho declarado coisas na sua vida, vai acontecer, vai acontecer. O Senhor está desembaraçando a vida de uma pessoa aqui hoje. Sabe, você acorda, está cheio de lençol, de roupa no chão, e você tenta correr, está escuro e não sai do canto e tropeça, isso e aquilo, é uma dificuldade. Eu ouço o Senhor dizendo: você está hoje aqui, e eu vou te ajudar a você desembaraçar a sua vida. Eu vou aplanar o teu caminho, meu Espírito se moverá, e eu vou abrir portas para você, para que você entenda e conheça a minha fidelidade, o meu amor e o meu cuidado sobre a sua vida. Mas, Senhor, por que isso está acontecendo? Porque tem intercessores abrindo caminho para você, tem oração, tem conexões e pontes sendo construídas, porque pessoas têm se levantado a teu favor, e você nem as considera, mas um dia você vai discernir que foram pessoas que abriram caminhos espirituais para você. Uau! Meu Deus! O Espírito do Senhor está sobre nós. Vamos voltar lá para Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Fala comigo: junto à fonte. Eu fico a pensar, será que não foi isso que fez o salmista do Salmo 1 dizer que nós somos árvores plantadas junto a ribeiros de água, que vamos dar fruto a cada estação no devido tempo? Ah, irmãos, eu declaro que os tempos de sequidão na sua vida passaram. Você está em conexão com as águas do trono de Deus, e o crescimento virá, e a frutificação virá, e você vai ser tão forte para você mesmo que Deus vai te levantar para ajudar muitas pessoas. Diga comigo: eu serei útil nas mãos do Senhor. Agora olha o que diz o verso 23. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Verso 24, o seu arco, porém, permanece firme. Olha para alguém perto de você e diga assim: nada vai te abalar, e você permanecerá na vitória. Aí olha o que diz o resto do Salmo 24. E os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel.
25: pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Gênesis 49, 22, 23, 24. Não dá tempo para a gente mergulhar aqui, mas o verso 24, quando diz poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pedra de Israel, está falando de Jesus. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, está falando de Deus Pai. E o Todo-Poderoso, o qual te abençoará, o Espírito Santo. A divindade em manifestação, embutida numa bênção para José. E o fim do verso 25, para mim é chocante. Com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Embora aquela palavra foi para José, ela se cumpre em Jesus Cristo. Deus exaltou Jesus Cristo e lhe deu uma herança. Aí sabe o que é que Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 3? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Quem está em Cristo Jesus aqui? Irmãos, eu declaro que você é um ramo, eu declaro que você está conectado a Cristo, mas eu declaro também o cumprimento. Mas Maneco, você não sabe quanta perseguição, quantas coisas aconteceu, como o diabo me nocauteou. O Senhor está dizendo: eu vou te fazer firme, e as bênçãos vão se manifestar na sua vida. Em lugar da vergonha haverá dupla honra. Irmãos, Deus diz em Atos capítulo 13 que Ele é o Deus da restauração de todas as coisas. Ele restaura o espírito, Ele restaura a alma emocionalmente, a honra, situações que você possa ter vivido. Ele está dizendo: eu te restauro. Ele restaura o corpo, Ele restaura famílias, Ele restaura riquezas. A Bíblia diz, irmãos, que Jó tinha perdido tudo, mas ele se colocou diante de Deus, entendeu os caminhos de Deus. No fim lá do capítulo 42, orou pelos seus amigos e diz que Deus mudou a sorte de Jó e ele teve tudo em dobro. Irmãos, vamos parar de olhar para trás. Todo espírito de retrovisor, que você fica olhando no espelho, olhando para trás. Deus está dizendo: olha para frente, olha para as coisas que eu tenho colocado diante de você, olha para as bênçãos que eu tenho prometido, anda na minha presença, reconhece os meus planos para a sua vida, larga as coisas que para trás ficam. Eu declaro tempos de restauração, tempos de recomeços na sua vida, e você experimentando a mão do Senhor, a ajuda do Senhor. Lembra Pedro afundando nas águas, perecendo e afundando, e o Senhor vem, lhe dá a mão e o ergue, e ele volta a andar sobre as águas. Eu declaro você se conectando de novo com as coisas espirituais e andando acima das circunstâncias. Quantos entendem que essa é uma noite onde algo divino, onde a seiva divina vai fluir em você mais ainda? Irmãos, nós vamos ceiar aqui em alguns minutos, mas eu queria que você se conectasse, porque há uma atmosfera espiritual aqui. Há algo que flui do trono de Deus. Jacó dormiu numa pedra, sonhou e viu uma escada que chegou aos céus. Quando acordou, aí ele disse: que lugar temível é esse? Aí ele disse: esse lugar vai ser chamado Betel, casa de Deus. Aí tem uma vírgula, depois diz:
porta dos céus. O que é a igreja? A casa de Deus. Maneco, é esse prédio, esse lugar lindo. Que bênção por esse lugar lindo, mas a igreja somos nós, eu e você. E a gente até tem entendido, eu sou casa de Deus, mas às vezes a gente não tem compreendido que somos a porta dos céus. Irmãos, um culto faz as coisas dos céus, as bênçãos do alto serem liberadas. Eu declaro milagres essa semana na sua vida. Eu declaro ideias estratégicas, onde o favor de Deus vai estar na sua vida. Irmão, se você não receber, vai voltar para mim. Diga: eu recebo. Eu declaro favorecimentos, favor, negociações que só pode ter sido Deus. Recebe, senão volta para mim. Eu declaro intervenções na sua vida. Eu citei agora há pouco para você o texto de Êxodo capítulo 20. Onde um altar for levantado a mim, eu virei a ti e te abençoarei. Por muitos anos eu ensinei sobre aliança de sangue, sobre sangue, sacrifício. E eu me lembro a primeira vez que eu entrei numa igreja cristã, uma igreja evangélica, as primeiras vezes, aí disseram: vai ter ceia. E eu disse: mas o que é ceia? Não, a gente tem que participar do pão e do cálice. Mas por quê? Não, porque Jesus mandou. E isso e aquilo. E aquela ceia tinha tudo, se lia os versículos da Bíblia, mas eu achava um pouquinho estranho, porque parecia um funeral, irmão. Quando eu ia no enterro, era bem parecido, porque às vezes precisamos falar da morte de Cristo na ceia, mas não para na morte. Olhe para alguém perto de você e diga assim: não para na morte. Diga: temos que vislumbrar a ressurreição. Diga: ele está vivo. Irmão, se ele está vivo, não é um funeral, a gente até reverencia, mas não pode ser uma reverência desprovida de alegria, não. Fica alegre aí dentro. Mas quando Jesus institui a ceia, é o altar do Novo Testamento. Mas muitas vezes eu participava de ceias que era uma cerimônia vazia, até mesmo daquele que conduzia a ceia, quanto mais o povão. Irmãos, nós temos que entender o espírito que deve se mover por trás da ceia. É o nosso altar de sacrifício, é o nosso calvário a Deus. Deus nos achegamos pelo sangue de Cristo. E aquela palavra de Deus de Êxodo capítulo 20, ele diz: eu virei a ti e te abençoarei. Eu já vivi muitas coisas em ambientes de ceia. Na minha casa, quantas ceias eu fiz sozinho no meu quarto, com os livros e as Bíblias. Da presença de Deus entrar, e de eu olhar para o relógio e ficar tão envolvido e pensar: passou 15 minutos, tinha passado 3 horas. A eternidade invadiu o temporal. Já participei de ceias. Esses dias o pastor Edmilson disse: Maneco, você pode vir no Rio de Janeiro? Eu digo: posso. Marcamos a data. Aí eu me lembrei, quando eu estive lá em Pedra de Guaratiba, era uma ceia na época de Neuzinha, 30 pessoas, hoje é 1.400 pessoas aquela igreja. Opa, tudo que é vivo cresce. Olhe para alguém perto de você: tudo que é vivo cresce. Diga: vamos crescer e nos multiplicar. Olha para cá. Na hora que eu levantei a ceia, disse: Pai, obrigado pelo poder do Calvário. Aí um homem, no fim do culto, disse: quando você levantou o cálice, a minha criança estava sentada do meu lado, uma cadeira assim, e tinha um caroço nas costas, e na ceia aquele caroço desapareceu. Nesse mesmo dia, quando eu levantei o cálice,
Um demônio se manifestou numa pessoa e ela foi liberta naquele dia, no momento da ceia. Ai, irmãos, ceias que parecem um funeral e não tem poder fluindo. Se Deus disse: eu virei a ti e te abençoarei, eu declaro que coisas poderosas vão acontecer, como lemos na bênção de José. Bênçãos do alto, de cima, das profundezas. Riquezas vão vir para a sua mão. Favor, graça, habilidade, conexões. Satanás vai ter que sair do seu caminho. Provisão. A Bíblia diz que Ele vai suprir as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A necessidade de um não é a do outro. Às vezes a necessidade de uma pessoa ali é um abraço, mas da outra pessoa ali, ela está precisando de 1 quilo de carne. De uma outra pessoa é um aconselhamento, ela precisa de instrução. Mas de outra pessoa é uma correção, que vai te livrar da morte. Uma palavra de orientação. Não siga por esse caminho, senão você vai perecer. E Deus está dizendo: eu vou suprir as vossas necessidades. Sabe, Durval, eu tive 2 experiências grandes com Deus. 1996, a gente fez um rema na mesma época. E uma amiga minha de outra igreja citou o meu nome num lugar. E Deus levantou uma pessoa para essa pessoa ser movida. E essa pessoa, depois de 1 mês, disse: eu ouvi seu nome. E quando eu ouvi seu nome, Deus mandou lhe dar uma passagem para você ir para Israel. Eu nem lhe conheço. Meu Deus, irmão, eu fiquei 1 semana fora do ar. Meu pai ficou tão impactado que quando ele soube, ele disse: rapaz, já que você vai, eu vou lhe dar também Grécia e Egito. Eu digo: ô glória! Foi em 97 que eu fui. Que milagre! Eu estava lá em Israel, o Senhor disse: se eu fui poderoso para te trazer por esse lugar, sem nenhuma conexão terrena, nem de você com gente nenhuma, movi pessoas, não sou eu poderoso para te cuidar e te sustentar no ministério? Irmãos, eu enchi o peito, eu digo: é agora, vou dar passos de obediência para a chamada de Deus na minha vida. Mas eu lembro em 2001, Jairo, eu estava em Natal, fui dar aula lá. Irmãos, já preparei tanta mala na vida que você nem imagina. Só esse ano eu acho que eu já fui em 22 lugares. Esse ano. Aí eu fiz aquela viagem. Quando cheguei lá, cadê meu pacote de meia? Como é que a pessoa viaja e esquece meia, Durval? Aí eu fiquei com tanta vergonha no quarto. Meu Deus, ter que pedir uma pessoa para ir no shopping, comprar uma meia. Tarararara. Aí eu fui sem meia. Aí eu digo: amanhã eu compro. Não quero passar por essa vergonha não. Mas Senhor, me ajude. Irmãos, no outro dia eu não fui para a aula do rema. E uma irmãzinha disse: professor, estava passando numa loja. Eu estou com tanta vergonha, mas Deus disse para eu comprar uma meia para você. Aí eu fiquei assim. Aí eu digo: deixa eu abrir e ver a cor. Irmãos, era uma meia preta. Eu tinha um desejo de ir para Israel, mas a meia preta. Como é que Deus se importa com a meia preta? Ele estava dizendo: eu supro as suas necessidades. Senhor, minha necessidade é ser consolado. Ele vai te consolar. Senhor, minha necessidade é um emprego. Eu declaro esse emprego chegando. Senhor, minha necessidade é uma casa. Irmãos, vão mover céus e a terra. Uma casa vai vir. Olhe para alguém perto de você e diga assim: nessa mesa
há uma provisão. Quem está pronto para cear? Irmãos, por mim, algumas horas, em alguns momentos de culto, só tinha um dedilhado do violão. Então vou pedir para Janderson cantar. Tocar. Pode ir. Você está pronto para cear? Amém. Você pode já começar a falar um pouco em outras línguas, ou orar, ou se derramar diante do Senhor. Há um coração quebrantado e contrito. Deus não resiste. Uma das artes de Satanás para nos paralisar e nos condenar é dizer que Deus não nos ama. Mas Jesus disse: se um pai natural, um filho lhe pedir pão, pedir alimento, ele não dá um escorpião, não dá uma serpente, quanto mais o nosso Pai espiritual. Tá, eu declaro uma atmosfera da paternidade de Deus te abraçando nessa noite. Porque essa igreja vai ser um ambiente, como a Bíblia fala do corpo de Cristo, de muitas expressões. Às vezes uma sala de aula, às vezes um lugar de instrução, às vezes como um exército, porque somos soldados de Cristo. Mas Ele está dizendo: a minha igreja é como uma família e vocês são meus filhos. Eu sou o pai de vocês. E eu ajunto vocês debaixo das minhas asas. Porque o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu percebo um descanso sobrenatural vindo sobre sua vida, como você nunca experimentou. Que o psicólogo não pode dar, que remédio não pode dar, que dinheiro não pode dar. Ele diz: a minha paz eu vos dou. Jesus, quando morreu naquela cruz e voltou do trono, as primeiras palavras que ele disse foi: paz seja convosco. Paulo diz em Romanos que o reino de Deus é alegria e paz no Espírito Santo. Eu percebo o Espírito Santo derramando-se coletivamente aqui, por duas expressões de paz e alegria. Porque Deus é um Deus de paz e de alegria. Deus é um Deus de reconciliação e de amor. Ele está dizendo: sim, naquela cruz vocês foram reconciliados comigo para usufruir de um ambiente de comunhão, de revelação do meu amor. Sim, eu vos perdoarei. Vocês não percebem que a vida de vocês está oculta em mim? Porque aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Mas, Senhor, o que vamos celebrar nessa noite? Sim, vocês vão celebrar a união espiritual. Sim, Ele morreu, mas aquele túmulo não pôde deter. A minha glória o levantou dentre os mortos. O Espírito Santo vivificou o seu corpo e ele ressurgiu como homem imortal e está à minha direita. E porque você está em união espiritual com Ele, e porque você se achega pelo
Calvário, pelo altar da nova aliança, pela ceia. Virei a ti, te abençoarei. Eu te acumularei bênçãos do alto, de cima, das profundezas. Olharão para você e vão dizer: só pode ser Deus. Mas o que eu quero mais de ti é que você considere estar comigo e tenha tempo comigo. Porque eu vou te guiar pelo meu Espírito como nunca antes. Alguns filhos experimentam isso esporadicamente, mas o meu desejo é te guiar continuamente. Me busque e ama de todo o teu coração. E reconhece todos os teus caminhos, porque eu vou endireitar as tuas veredas, porque você se levanta. Isso vai santificar a tua casa, teus familiares. Em primeiro grau, em segundo grau, em terceiro grau. Porque eu quero que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Te farei mediador da aliança. Você reconciliará muitos comigo. Eu levanto essa casa nessa região para resplandecer a minha luz, para mostrar o meu caminho, para despertar um povo que andava trabalhando. Eis que os meus sinais virão, confirmarão a palavra, e os que não me conheciam vão me conhecer. Os céus abrirão, e a minha palavra não voltará vazia. Ela cumprirá aquilo que eu designei. Ele está suprindo necessidades suas. Mas eu percebo também que esses próximos minutos haverá um enchimento do Espírito Santo coletivo, com o poder de Pentecostes. Sabe por quê? Porque a Bíblia é toda marcada sobre a aliança de sangue. Todas as vezes que o sangue era exaltado e reconhecido no Velho Testamento, todas as vezes era liberado por meio do Espírito, a nuvem do Senhor, a mão do Senhor, fogo, glória. Ele está dizendo: eu estou santificando o povo nesta noite. Serão sacerdotes diante de mim. Mas também serão instrumentos para o crescimento dessa igreja. Ainda não tomamos os elementos, mas como eu disse, toda vez que o sangue é considerado nos dias do Novo Testamento, o Espírito se moveu. 1 Samuel capítulo 6 e 7, Samuel mata um povinho de
que Deus trovejou sobre os inimigos. Se há uma perseguição satânica, essa igreja declara ela paralisada. Por tantos anos, 40, 50 anos, em Israel, por causa de um sacrifício, Deus provejou. Houve paz. Eu declaro paz entrando na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. São os planos do diabo, porque os demônios vão prevalecer. Eu percebo uma forte. Não se assuste se alguém cheio do Espírito Santo vão chorar copiosamente. Não pense que são as mulheres, não. Você vai ter um homem baixo da unção do Espírito Santo. E você está dizendo, eu mesmo não pode ser. Cuidado que pode ser que seja você. A unção cai em você. Você nunca mais seja a mesma pessoa. Pegar. O Espírito Santo está me lembrando algo aqui já. Eu encontrei um homem em Angola. Esse homem era da polícia, tinha matado muitas pessoas. Teve um dia que ele estava com um homem morto na mala do carro. A esposa dele era policial também. Teve um choque familiar e a esposa daquele homem se suicidou na frente dele. E a família dela colocou fogo na casa. Aquele homem não tinha paz, nunca teve paz até aquele dia. E aí ele disse: eu recebi Jesus hoje de manhã porque você está dizendo que ele vai para a minha vida. Vai. Aí ele foi deitar na casa missionária. Eu e mais duas pessoas conversando e aconselhando ele. Contou a história dele. Essa Bíblia fala. Mas o encontro dele com Jesus mudou o destino dele para sempre. Aí aquele homem, eu olhei de olho aberto, aí que se manifesta aqui no olho de Deus fechado. Mas eu estava com uma confiança muito grande. Quando oramos com as pessoas, eu saí quando eu saí. Aí aquele homem ficou bêbado e eu apoiei, segurei no sofá e fomos minutos. Aí ele acordou e disse: foi o que você fez comigo. Ele era bem tirado. Foi o que você fez comigo. Nada. O Espírito de Deus veio sobre você. Aí os olhos dele, eu assisti aqueles filmes de Benin e ficava dizendo: isso é tudo montagem. O povo caiu na unção do Espírito Santo. Ele disse: isso é tudo inventado. Mas aconteceu com você. Aquele homem foi para casa. Ele me disse no outro dia: fazia anos que eu não dormi uma noite toda. Todas as noites eu tinha pesadelo. A base de remédio, uma tormenta contínua. Aí ele ligou na segunda-feira e disse: eu dormi tanto que eu quase perdi o horário do meu trabalho. Ele era um odontólogo e líder de uma clínica de odontologia com mais de 30 pessoas. Eu não sei porque eu estou contando isso. Mas o Deus que nós servimos, Ele está dizendo: eu sou o príncipe da paz. Sim, Jesus. É na tua aliança, é no teu sangue. Toma o pão.
diz: toma o meu pão, parti, comei dele todos. Come desse pão. Celebramos nossa união contigo. Esse pão aponta para o teu corpo ressurreto no trono. Corpo que, quando foi partido, o sangue foi derramado. Levantamos esse cálice, diga comigo, é o cálice da nova aliança. Aqui é o fruto da videira. Repete todo mundo, diga: aqui é o fruto da videira. Mas o sangue do Cordeiro está também no trono de Deus, falando por mim. Ao comer e beber, eu declaro diante dos céus, da terra e dos demônios que eu sou um espírito com Jesus. E eu também declaro uma nova unção e o mover do Espírito na minha vida, na minha casa, no meu ministério, na minha história. Eu vou avançar no plano de Deus. Diga: essa igreja vai crescer, fundamentada em Cristo Jesus. Ele é a pedra fundamental. Ele é o edificador das nossas vidas. Bebe, não se esqueça, você não está num velório, ele está vivo. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio de vocês. Bebe e se alegra. Fica de pé. Fica de pé, levanta tuas mãos, adora Ele. A unção do Espírito Santo já está aqui. Moravaste que levereces. Levanta tuas mãos. Mandaravanastiquia. Você que é batizado no Espírito Santo, comece a falar em outras línguas. Duval e Érica, vem cá, me ajuda aqui. Todo mundo falando em outras línguas. Levanta as mãos. Bálsamo do Espírito Santo. A unção do Espírito de Deus está nessa fila. Deus está te tocando hoje. Fôlego do Espírito Santo. Socorro de Deus. O amor de Deus está te envolvendo. O amor do Espírito Santo. Curas estão acontecendo. Dependência química está sendo quebrada. De bebida, de fumo, de drogas, de remédios. Ele está te tocando. Bravas que te ministérios. Curas, órgãos sendo colocados em ordem, seja curada. Você que está com doença e enfermidade, eu sentencio agora que saiam do seu corpo. Cura divina foi a obra de Cristo na cruz do Calvário. Portas sendo abertas. Porque devaste que toca a vida dela, Pai.
seja cheia do Espírito Santo. Se você nunca se alegrou no Espírito Santo, se alegre nessa noite. Porque o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Sabe, o Senhor está restituindo a alegria da salvação para alguns. Fica de pé. Porra, baste aqui. Entreveste que livridish. Breds neveki. Mamada raganaste que levreste aqui. Jesus te consagra, ele diz: eu sou Jeová Makadosh, eu estou te santificando para mim, porque livros foram abertos no trono sobre sua história e sobre sua vida, e os tempos dele se cumprirem, estão diante de você. Levante-se diante de mim e eu vou te esclarecer. Você não leu nem ouviu. Desperta do que dormes e Cristo te esclarecerá. Você pensa que está andando na plenitude, é apenas uma neblina, mas o que vai ser, você vai entender e vai mergulhar nestas coisas, porque eu preparei elas para você. Sababá que triste, pagaste que livre, mendrete que estás. Sabe, me vem ao Espírito, ele concedeu dons aos homens. Tem gente aqui, conte aí, 3, 4, 5 anos. Estava à toa naquele dia, nem entendia. Que vão entrar em chamadas. Evangelista, mestre, profetas, que nem sabem o que são. Eu vi, tem dons que eu dei aqui, e eles nem sabem o que são, mas eu vou abrir os olhos deles, darei compreensão e clareza, porque quando o altar é aberto, a influência do meu Espírito se derrama, abrindo destinos. Como o destino foi aberto quando Samuel encontrou Davi, o destino se abriu. Destinos começando a serem abertos. Não tenha medo do plano de Deus para a sua vida. Tem um dia que a gente entende, eu pertenço a papai e mamãe, mas tem um dia você passa para uma esfera maior, eu pertenço a Deus. Ele está dizendo: você é minha propriedade exclusiva. Todo mundo levanta as mãos. Este que recebe, há uma unção fresca caindo, há uma atmosfera do Espírito Santo. Sim, já vamos acabar, mas essa atmosfera não vai acabar. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei copiosamente o meu Espírito sobre vocês, e vos farei saber as minhas palavras. Provérbios 1:23. Você vai entender as minhas comunicações divinas. Obrigado, Pai. Te amamos. Diz 1, 2, 3 vezes: eu te amo, Senhor. Diga: vou te conhecer mais e mais. Obrigado, Pai. Você pode ir sentando.
você.